Muito bem, vamos então para a nossa segunda aula desse primeiro módulo. Na primeira aula nós estudamos qual é a primeira estratégia autorredentora do ser humano, que era o relativismo. E nessa segunda aula nós vamos estudar o legalismo, que é a segunda estratégia que o ser humano utiliza para tentar trazer redenção para a sua vida. O que é o legalismo? Essa é a estratégia redentora daqueles que possuem uma régua moral alta. Por causa disso, acham que o seu alto nível moral e o cumprimento dos deveres o salvará. Enquanto o relativista, ele procura não ter limites, porque ele vive para satisfazer os seus desejos, então ele quer se libertar de qualquer fator limitador da sua vida, da sua existência e dos seus desejos. O legalista é o contrário, ele vive dentro de determinados limites, ele tem uma régua moral, ele tem parâmetros que norteiam a sua vida. O problema é que, assim como o relativista baseia a sua salvação na sua autossatisfação, o legalista, ele baseia a sua salvação no seu comportamento e no seu moralismo, tornando ele próprio o seu redentor e o seu salvador. Número 2, para o legalista, Deus é obrigado a salvá-lo, pois ele cumpre todas as regras. Pelo fato dele cumprir parâmetros, cumprir regras, cumprir princípios, cumprir leis, o legalista acha que Deus é obrigado a salvá-lo. Enquanto o relativista segue o próprio coração, o que o seu coração deseja, é isso que ele está pedindo, então segue, esse é o princípio do relativista. O legalista vive segundo o seguinte princípio: por que é que eu preciso de perdão ou de salvação? Ou por que é que Deus não me salvaria? Afinal de contas, eu não mato, eu não bebo, eu não roubo, eu não traio minha mulher, eu sou um trabalhador, sou uma pessoa decente, pago minhas contas, cumpro com os meus deveres. Por que é que Deus não iria me salvar se eu sou uma pessoa que procuro viver uma vida correta? E assim como o relativista, o legalista não entende que o pecado do ser humano não é, em primeira instância, as ações que ele comete, mas é a natureza que está dentro dele e que o leva a cometer os pecados que ele comete. Então, pecado não é somente uma questão de ação, é uma questão de natureza que está no DNA do ser humano. Número 3, para o legalista, o pecado deve ser reprimido com práticas religiosas ascéticas. Pessoas legalistas, pessoas que vivem uma vida religiosamente legalista, ele procura reprimir os seus pecados, os seus hábitos pecaminosos, através de práticas religiosas, como oração, jejum, meditação, retiro. Alguns usam inclusive o autoflagelamento para tentar reprimir o pecado que está no seu corpo. O que o legalista não entende é que somente o poder do Evangelho é que pode libertar o ser humano da escravidão a qual ele se submeteu por causa do pecado. Então, não que orar, jejuar, ler a Bíblia, ir à igreja, praticar hábitos de espiritualidade não seja importante. São importantes para o crescimento espiritual, mas não são fundamentais ou essenciais para te libertar do pecado. Escute o que eu vou te dizer. Toda pessoa que procura vencer o seu pecado apenas com práticas religiosas ascéticas está apenas reprimindo, e quando não conseguir mais segurar e esses pecados virem à tona, salve-se quem puder, porque daí muitas coisas que estavam reprimidas começarão a serem reveladas. E igrejas aonde as pessoas não têm liberdade
de confessar os seus pecados, de procurar ajuda para que possa ir trabalhando essas áreas pecaminosas, de acordo com o Evangelho, à medida que vai vivendo a sua vida cristã, são pessoas que quando não conseguem mais reprimir os seus pecados e quando não conseguem mais dar conta deles, muitas acabam, inclusive, abandonando a fé, abandonando o Evangelho e não querendo saber mais nada de Deus ou da igreja, porque não conseguiram dar conta dos seus pecados reprimidos. Por quê? Porque viviam uma vida legalista. Número 4, o legalista ele tem dificuldades com o conceito de graça e perdão, principalmente para aqueles que não estão à altura de sua performance religiosa. O que isso quer dizer? No vocabulário ou no dicionário do legalista, a palavra graça e a palavra perdão não fazem parte. Por quê? Porque eles acreditam que pessoas, para serem aceitas diante de Deus, elas precisam estar à altura da performance religiosa do legalismo. São aquelas pessoas que se consideram mais santas que outras, são aquelas pessoas que se consideram mais espirituais do que outras e, inclusive, são pessoas que abrigam no seu coração algo muito terrível chamado de orgulho espiritual. E a principal crítica que Jesus fazia para os fariseus dos seus dias é porque os fariseus eles cumpriam à risca tudo que a lei judaica ordenava para que eles cumprissem. Porém, na interioridade deles, diz-nos a Bíblia, que eles eram como sepulcros caiados, do lado de fora, do ponto de vista da performance religiosa, eram perfeitos, mas na essência estavam cheios de toda a podridão e de todo o pecado. E o que aqueles fariseus faziam era o seguinte: quem não conseguiam atingir o padrão de performance deles, era completamente excluído e rejeitado. Jesus, inclusive, conta uma parábola de que um publicano, um pecador, e um fariseu foram orar. E o fariseu, quando ele foi orar, ele dizia: Deus, graças te dou, porque eu não sou como esse publicano pecador. Eu frequento o templo, eu dou o dízimo, eu sou uma pessoa santificada. Enfim, Deus, eu sou o cara, não sou como esse pecador. E a Bíblia diz que o publicano, ele batia no peito e dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. E aí Jesus pergunta: qual destas duas orações Deus respondeu? Obviamente que foi aquele que foi buscar graça e perdão diante da presença de Deus. Então, legalistas não conseguem trabalhar com o conceito de graça e de perdão, porque eles acham que eles não precisam de graça e de perdão, porque eles acham que já estão salvos, que é o que estamos aqui, que eu estou apresentando aqui no princípio 5. O principal problema do legalista é o auto-engano, pois ele pensa que está salvo por causa do seu estilo de vida religioso. Agora, olha o que diz esse texto da palavra de Deus, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Se lá no texto de Filipenses, Paulo trouxe para nós o perfil do relativista, aqui Paulo está trazendo para nós o perfil do legalista e como que o legalismo não pode salvar uma pessoa. Paulo diz: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Ninguém pode ser salvo por ser uma pessoa que cumpre todos os preceitos da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo. Veja bem, 3 vezes Paulo aqui está repetindo a expressão em Cristo, dizendo que salvação é só em Jesus. E não pela prática da lei. Por quê? Pela prática da lei, ninguém será justificado. O que Paulo está falando aqui para os Gálatas é o seguinte: você não obedece
para depois ser salvo. Primeiro você é salvo e aí sim você obedece o Evangelho e os preceitos de Deus. Então entenda, o legalismo também não pode trazer justificação e redenção para o ser humano.